Eu convido a amada igreja a acompanhar a leitura que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 1, que diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Qual é a tua esperança? O que te abate? Aonde você anda? O que você enxerga que te desanima? Para onde você anda? O que você escuta que tira a vontade de viver? O que você tem feito que as tuas forças não se recuperam? Como anda a tua casa? Como é que andam os teus afazeres? Eis aqui uma passagem que vou resumir ela rapidinho para depois andar um pouquinho nas asas do Espírito também. Aqui Deus está querendo dizer nesta passagem com Ezequiel: não importa a situação que tu te encontras, nem o lugar que tu estás, por pior que seja, se eu for o teu Deus, eu te farei viver. Não importa a situação que estamos vivendo, o Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, nesses últimos dias, nos traz vida. Muita gente está morta por quê? Não tem o Espírito Santo dentro de si. Aqui a palavra de Deus é clara. Pastor, é Velho Testamento, mas eu estou trazendo para o Novo.
No Velho Testamento, Deus dava o Espírito a quem Ele queria. Ele escolhia os seus profetas, seus sacerdotes, seus reis, e ali colocava uma porção do Espírito Santo. Debaixo da lei, agora, debaixo da graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos ter esse Espírito em sua totalidade na nossa vida. Eu estou falando de ter 100% a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não é uma porção do Espírito, é a totalidade do Espírito de Deus dentro de nós. Deus olha para Ezequiel, faz ele andar num lugar, o lugar está cheio de quê? Morte. Morte da pior espécie, ou seja, sem nada, só o osso, seco. Não tem absolutamente mais nada em cima desse osso. Somente ele, cozinhado já, vamos dizer assim, pelo sol. E ele vê que são muitos. Mas ele tem uma diferença que o cristão verdadeiro nos dias de hoje também tem. O cristão verdadeiro nos dias de hoje consegue ouvir a mesma voz que Ezequiel ouviu. A mesma. Quem é cheio do Espírito Santo consegue ouvir a mesma voz que Ezequiel ouviu. E o que essa voz diz? Profetiza. O que é profetizar? É determina. Determina em o nome do Senhor. Profetiza em nome do Senhor. Jesus Cristo deu autoridade para todo aquele que nele crê, para que bata numa porta e peça em nome dele, e ele receberá. Qual é a diferença? Se quando oramos e determinamos uma cura, se quando oramos e determinamos uma porta de prosperidade, seja de qualquer área na vida de uma pessoa, se quando oramos e determinamos a libertação de uma alma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, acontece. Ezequiel olha tudo atravessado, mas ele confia em Deus. Ele ouve a voz de Deus. E ele faz aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não inventou. Ele não disse: Deus, primeiro eu vou tomar uma água, Deus, primeiro eu vou comer, vou me alimentar, vou para a sombra, meu Deus, depois eu faço. Ele ouviu a voz do Senhor e disse: assim seja a tua vontade, meu Deus. O que a gente vê hoje é o povo querendo mandar em Deus. Aqui a gente vê o profeta que tem Deus dizer: tu o sabes, meu Deus, se eles podem reviver. E eu hoje estou aqui dizendo para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tu o sabes, Jesus, as almas que estão aqui dentro, que podem ser cheias do Espírito Santo. Eu só vou determinar nesta noite. Eu profetizo por sobre as vossas vidas nessa noite, que se receberdes o Espírito que vem da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tereis vida, e vida em abundância, mesmo estando no meio do deserto. Eu não preciso fazer rodeio. Eu só tenho que acreditar. Essa é a diferença do cristão. Você é cristão? Você acredita. Se você não é cristão, você não está acreditando, e você tem que ser soprado por esse Espírito. Tu tem que dizer: tu o sabes, Senhor, se eu mereço, na tua infinita misericórdia, em nome de Jesus, ter esse vento por sobre a minha vida.
Alguém aqui quer viver? Você quer viver? Viver é melhor que sobreviver. Você não acha que vamos parar de só sobreviver? Até agora Ezequiel sobreviveu. Agora com Deus ele ia viver. E Deus estava provando para ele. Deus estava provando para ele e para todo o povo de Israel que eles iam saber que quando acontecessem tais e tais coisas, era Deus que tinha feito aquilo. Mas você prestou atenção em algumas coisas? Por exemplo, quando eu tirar o meu povo da sepultura, então sabereis que eu era o teu Deus. Você não quer uma notícia melhor que essa? Você está vivo. Você ainda pode ter Jesus Cristo. Você ainda pode ter um pacto com Deus. Você pode andar debaixo da graça, você pode se consertar, você pode ter o Espírito Santo, você ainda pode ouvir a voz de Deus. Deus vai ressuscitar o seu povo. Mas muitos vão ficar alegres em que momento? Qual vai ser o nosso maior momento de alegria? Quando a gente recebeu o batismo do Espírito Santo. É bom, não há nada comparado. Quando Jesus nos aceitar e nos chamar, é bom quando a gente se arrepende dos pecados, desce as águas e confirma a palavra de Deus. Mas o auge, o nível mais alto da festa, vai ser quando estivermos na presença do Senhor. Haverá uma mesa posta, haverá um banquete, haverá uma ceia, e o próprio Senhor irá servir os seus que lá chegarem. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso não precisa profetizar. Isso já está determinado. O que nós temos que profetizar é: recebam o Espírito Santo de Deus. Determina, eu determinei na minha vida um dia, eu quero o Espírito Santo de Deus, eu fui batizado. Determinei, profetizei para mim. Cheio de vida, cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio de vida, cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, as dúvidas enchem a tua cabeça, os teus pensamentos, os teus sentimentos são confusos, são vazios sem Jesus Cristo. Você precisa ter vida e vida em abundância. Fonte de água viva, a terra do pão, é Jesus Cristo de Nazaré. Seu Espírito habita em mim. Glória é essa, não tem fim. Quem tem o Espírito Santo não tem fim. Quem tem o Espírito Santo tem o começo, mas não tem fim. Viverá eternamente em nome de Cristo com Deus. Profetiza, diz o Senhor. Profetiza. Profetiza. Todo mundo, está calor, está calor, está calor, está calor. Todo mundo sabia que estava quente. Não precisa falar, profetiza, vai vir a chuva. Vamos passar pelo calor. Está quente, mas está bom. Está quente, é normal, vamos em frente. Meus familiares, profetiza.
determina. Ah, mas tu não conhece? Determina. Você não está cheio do Espírito Santo? Determina. Hoje é o dia de mais uma mudança em nossa vida. Cabe a você determinar. Eu estou determinando, receba o Espírito Santo nesta noite. Receba a vida em abundância onde você estiver. Seja cheio da palavra de Deus. Seja cheio das bênçãos de Deus. Seja cheio da certeza que Deus existe. Amados, pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Que bom quando a gente tem perto da gente uma faísca que é igual ou maior. Que bom a gente sentir pessoas que querem o Espírito Santo. Que bom sentir que tem pessoas que querem dizer assim: Senhor, eu também queria abrir a boca e ver as coisas acontecerem. Eu digo para você, profetiza nesta noite em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Profetiza. Alguém quer viver? Eu pergunto de novo. Profetiza que você vai ter saúde. Diga: eu vou ter saúde em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está determinado. Como é que isso funciona, pastor? Assim. Senhor, tu queres que eu viva? Só tu sabes, meu Deus. Então, meu Deus, eu profetizo sobre a minha vida, para que eu tenha saúde segundo tu tens determinado para mim, Senhor. Que todo mal, todo atrapalho que atravessa a minha vida no tocante à saúde do meu corpo e a minha saúde espiritual, tudo seja destruído agora, e fique tão somente aquilo que tu tens determinado para a minha vida, porque eu profetizo cura por sobre a minha testa. Você consegue colocar a mão por sobre a tua cabeça e dizer: eu profetizo a cura do meu corpo, eu profetizo a cura do meu espírito e da minha alma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, segundo a vontade de Deus. É profetizar e não duvidar. É você que tem uma doença incurável ser curado nesse instante. Os ossos não ficaram para o outro dia. Ele disse: eu fiz como o Senhor ordenou. E eu de repente comecei a ver barulhos estranhos, barulhos de ossos se chocando com ossos, barulhos de ossos se juntando, e de repente eis que tendões de nervos se levantam por sobre os ossos, e ali se enche de carne e a pele começa a cobrir, e eis que eles se colocam de pé. E eu olho, e eu ainda vejo que eles não têm vida. Então vem a voz do Senhor e diz para mim: profetiza para que venha o Espírito Santo por sobre eles, aí eles viverão. Profetiza para que o Espírito entre neles e eles terão vida. Eu estou profetizando enquanto eu prego nesta noite para você que está aqui, para você que ouve esta mensagem, seja em qualquer hora, que toda maldição satânica saia da tua vida e você venha receber o Espírito de Deus, para que você venha ter vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que tem gente assustada, eu sei que tem gente que não sabe o que vai acontecer, mas eu vou dizer para você o que vai acontecer hoje. Eu vou dizer, se você está profetizando, você está curado nesta noite, se você tem fé segundo a vontade de Deus, e Ele deu essa palavra para saber, para você saber que Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele faz como Ele quer na nossa vida.
que os teus órgãos sejam refeitos. Que os teus órgãos sejam refeitos. E que o Senhor livre de você o que atrapalha a bênção da tua vida. Deus vai afastar o mal que quer te destruir. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Eu digo uma coisa para você, uma experiência que eu tive novinho no Evangelho, coisa de 20 anos atrás. Isso é para quem tem o Espírito Santo. É para quem tem o Espírito Santo vai entender, quem não tem o Espírito Santo, acredite porque é verdade. Fomos orar numa casa. E aquele cristão, aquele homem de Deus, estava com uma doença incurável aos olhos humanos. Mas o tempo dele aqui na terra estava determinado por Deus. Deus iria recolher aquela flor do seu jardim. Fui convidado como um servo novo a dar carona para minha esposa e a pastora da igreja, na época. E entrei junto na casa e fiquei observando aquilo acontecer. E elas começaram a orar. E eu aprendi uma coisa desde novo no Evangelho: a ter fé. Eu não pedi para ver, eu não pedi para fazer, eu não pedi para acontecer, mas eu comecei a orar junto. Sem muito saber, eu dizia: Senhor, tem misericórdia, Senhor, louvado é o teu nome, glórias a Deus por todas as coisas. Senhor, faça a tua vontade, porque é a tua vontade que faz essas coisas. Eu sei que enquanto elas oravam, eu pude ver anjos pequenininhos, diversos deles. E Deus mostrou que aquele órgão daquele homem, lá no seu interior, ele ia se deteriorando, ele ia se gastando, e quando ele chegava da metade para baixo, aqui em cima já tinha os anjos fazendo tipo uma tecelagem, e aquilo começava a ficar novo de cima. Quando embaixo estava estragado, em cima já estava descendo praticamente tudo de novo, e o ciclo não parava. Eu pude ver literalmente que a palavra do Senhor mantinha aquela flor do jardim de Deus viva. Porque se Deus diz, dura tanto tempo, ninguém vai fazer quebrar antes. Se o plano de Deus é que você viva até determinada data você vai viver. Estou falando de coisas que eu presenciei. Eu não falo de testemunho de outras pessoas. Não é que eu não goste. Fico feliz. Mas eu tenho que falar aquilo que eu vivenciei. Eu tenho que falar aquilo que Deus me revela. Eu tenho que falar aquilo que eu tenho conhecimento. E o conhecimento que eu tenho é que nesse instante há anjos trabalhando. Há anjos trabalhando no mundo espiritual para que você seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eles estão a postos esperando uma brecha. Qual é a brecha, pastor? É que você diga: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, que eu quero ficar contigo. Você tem uns glória para esse Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deus te deu o Espírito Santo. Eu digo para você, você quer ser cheio do Espírito Santo? Profetiza: eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou ser cheio do Espírito Santo, glória a Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo, aleluia, Jesus, louvado seja o nome de Deus. O Espírito Santo está vindo para o meu lado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito da vida vai entrar em mim, o Espírito da vida está se manifestando através de mim, o Espírito Santo está me dando entendimento, o Espírito Santo está me dizendo o que é certo, o que é errado. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo: recebam o Espírito Santo, sejam renovados e batizados nessa noite.
Ser cristão é além de uma palavra escrita numa folha de papel. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. E Cristo, quando desceu as águas para começar o seu ministério com 30 anos, ele desceu as águas e abriu-se o céu. E por sobre o céu pairou uma pomba que representava o Espírito Santo, e a voz de Deus se fez ouvir: eis aí o meu filho, ao qual eu me agrado. Quando você abre o teu coração e o Espírito Santo entra dentro de você, lá no céu a festa. Lá no céu a festa, e aqui na terra também. Porque você não é uma andorinha só fazendo verão. Há muitos cheios do Espírito Santo na face da terra. Quando Elias pensou que estava sozinho e pensou que era a última bolachinha do pacote, Deus chamou-lhe para fora da caverna e disse: eu tenho muitos mais como você. Quer ter uma família abençoada? Profetiza. Quer ter uma família convertida ao Senhor Jesus Cristo? Profetiza. Quer ter os filhos no caminho do Senhor? Profetiza. Quer um esposo? Quer uma esposa? Profetiza para o Senhor te ajudar. Profetiza para o Senhor fazer a vontade dEle na tua vida. Não saia catando mariposas na noite escura, que a mariposa parece bonita de noite, mas no outro dia você vai ter uma surpresa. Mariposa não é borboleta. Amados, há quantos anos a gente está encalhado? Há quantos anos a gente vem patinando? Há quantos anos que a gente não consegue dar a volta? Há quantos anos que a gente fica estabelecido ali, parece que o freio de mão está puxado? Você acha que é só você? Eu estou aqui para te dizer: profetiza. Profetiza que você vai crescer. Profetiza que você vai sair do lugar. Profetiza que você vai conseguir ir para frente, porque aqui Ezequiel viu todas essas coisas, mas há um tempo determinado por Deus, e você tem que se aguentar, você tem que fazer jus ao que Deus está fazendo para você. Deus é fiel, sim, todo mundo escreve no para-brisa, no para-choque, no porta-malas, Deus é fiel, mas eu não vejo a pessoa escrever embaixo: eu também sou fiel a Deus. Está cheio de gente de frase de efeito: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus me deu, Deus me deu. Mas eu não vejo eu di para Deus. Eu não vejo eu sou fiel. Eu posso ser falho, mas eu sou fiel. Eu posso falhar, mas eu sou fiel. E aí? Profetiza. Você cansou de profetizar? É uma pregação para você encher aqui uma década da tua vida, só nessa pregaçãozinha de 40 minutos. Você pode encher 10 anos da tua vida só nesse culto de hoje profetizando, se você está cheio do Espírito Santo. Qual é teus pensamentos? Você não faz ideia a guerra que acontece espiritual à nossa volta. Mas eu queria ver o que o pastor viu e coisas iguais. Pede para Deus, profetiza. Não é exclusividade minha. Está assim de gente que tem dom de visão que Deus dá. Mas eu queria ouvir que nem Ezequiel. Amado, profetiza. Está assim de gente que ouve a voz de Deus em nome de Jesus Cristo nos dias de hoje. Isso é Deus dá. Você enxergar um dom espiritual,
coisas espirituais, Deus chega, escolhe o seu segundo a vontade dele e dá o dom. Para você ouvir a voz de Deus, Deus olha as pessoas a quem ele acha graça nas pessoas, ele chega para as pessoas e dá o dom de você ouvir a voz dele. Agora, ele chegar e dar um dom para a gente cantar, ele dá. Mas você tem que correr atrás e aprender. O de ver e o de ouvir, não tem faculdade que ensine. Tem um estudo particular que ensina. Jejum e oração. Jejum e oração. Você quer ver uma coisa interessante? O Espírito Santo amado, você tem que ter o Espírito Santo. Você que ouve isso, você tem que ter o Espírito Santo. Não está escrito na Bíblia que Deus ouve a nossa oração? Não ouve, igreja? Não está escrito na Bíblia, lá está escrito. Jesus não disse, vós orareis em meu nome, Deus vos ouvirá e atenderá. Está escrito, não está escrito? Amém? Deus ouve a nossa oração e em nome de Jesus Cristo Ele vai ouvir e, segundo a vontade dEle, vai derramando as bênçãos por sobre a nossa vida. Uma vez chegou um jovenzinho, eu vou tomando água com a minha voz, está lá no chinelo. Uma vez chegou um jovenzinho para mim, 14 anos, ele disse, pastor, todo empolgado, cheio de vontade de viver, ora por mim, pastor. Oro? Mas pelo que você quer que eu ore? Para eu conseguir comprar uma moto. Olhei para a criança, eu disse, eu posso orar. Posso orar para você ter uma moto, para Deus te ajudar, te dar trabalho, para quando você tiver a idade necessária para andar segundo a lei, Deus te abençoar. Ficou bravo. Não tem carteira e está pedindo bênçãos para Deus. É a mesma coisa que não ter Jesus na nossa vida, não querer nada com Jesus e ficar Deus, ó, Deus dá, Deus dá, Deus dá. O sol nasce para todos. Mas só os que têm Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai levantar da sepultura para a vida. Você cai morto, Deus te levanta. Vai para a glória. Alguém quer ir para a glória aqui? Eu quero. Ou se viesse hoje, ó, Jesus vem hoje e estamos indo. Está lançada a sorte. Está lançada a sorte, eu estou indo, amado. Minha família vem comigo, ó, tem um prédio, 1.300 metros lá embaixo, um valor absurdo, ó, pode ficar. Eu estou na glória, estou nem aí. O que está te prendendo para você não profetizar? Já vou te dizer. Está escrito. A gente ora em nome de Jesus, Deus ouve e atende segundo a vontade dEle. O que acontece se Deus ouve a oração, por que o mundo está desse jeito? Porque nós estamos só falando palavras ao vento. Estamos só falando palavras decoradas. Estamos só preocupados em ler cartilhas. Estamos só preocupados em copiar sermões. Ah, fulano de tal fez uma pregação bonita, eu vou copiar, vou fazer aqui também. Ah, mas o outro fez bonito, acharam bonito, eu vou fazer a pregação igual lá também. Ah, mas eu sigo uma doutrina da minha congregação, porque todo mundo no país ou no mundo tem que ler aquela doutrina e seguir aquilo ali. Se Ezequiel seguisse o que todo mundo faz, ele passava correndo pelo deserto e não ficava olhando o que estava cheio de ossos secos e que Deus estava aí para dar vida. Hoje o Espírito Santo está aqui
em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para fazer essa palavra aqui viver no coração daqueles que buscam Deus. Isso aqui se mexe dentro da gente. Isso aqui renova as tuas forças. Isso aqui te dá a esperança que é Jesus Cristo de Nazaré. Isso aqui te faz andar nas asas do Espírito. O que é andar nas asas do Espírito? Andar nas asas do Espírito é Ele te levar aonde Deus quer que você ande. Porque se você prestou atenção no começo da leitura, eis que fui levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Se você pensar mais adiante de Ezequiel, teve mais alguém que foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus Cristo de Nazaré. O deserto da vida para Deus que vem até nós, não é para a nossa morte, não é para o nosso sofrimento, mas é para a nossa lapidação, é para a gente ser purificado, é para a gente perder o nosso ego, as nossas vaidades, a nossa arrogância, a nossa prepotência, os nossos medos, os nossos vícios. No deserto a gente aprende a depender somente de algo que não se encontra ali. Não tem água, não tem abrigo, não tem sombra. Mas como é que eu vou viver lá se eu não consigo fazer sombra, abrigo e água para mim? Qual é o recurso que sobra para mim? Crer que existe um Deus. E que esse Deus, pela fé que me move, pela força que Ele me dá, pela certeza que eu tenho, eu vou pedir uma sombra para a minha vida, Ele vai me dar. Estou querendo dizer para você, você pode estar passando por uma tremenda dificuldade, mas se você profetizar para ter alívio, Deus vai te dar o alívio. Se você profetizar para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo. E Ele não vai te dar em partes, Ele vai te dar por completo. Você não vai mais precisar fazer nada de força. Eu vou me esforçar para dar glória, eu vou me esforçar. Você não vai mais se esforçar. Você vai dar naturalmente, com alegria. Vai sair cada glória da tua vida que o diabo vai saltar lá do outro lado da rua quando você estiver passando. Você vai passar num lado da calçada, os demônios vão se empilhar do outro lado. Crente cheio do Espírito Santo, quando entra num cemitério para fazer qualquer coisa, você vai dizer, crente não é lugar de cemitério, que não é lugar de cemitério, como é que o crente vai fazer um velório? Vai enterrar embaixo da casa. Quando um crente entra no cemitério, os demônios sobem tudo para cima, vão para cima de capelinha espiritualmente falando, eles vão para cima de árvore, para cima de muros, por quê? Porque o crente verdadeiro tem luz, e é a luz de Cristo que está na sua testa. E aonde tem luz, não tem trevas. Eu profetizo hoje para você, uma vida cheia de luz, ou seja, uma vida cheia de Cristo, o Filho de Deus. Que em nome de Jesus sejam rompidas todas essas barreiras que te afastam de ter o Espírito Santo em plenitude dentro do teu ser. Caia por terra todo o mal, em nome de Jesus, e você receba a graça maravilhosa que vem da cruz do Calvário. Diz Ezequiel, profetizei e vi acontecer. Diz Deus para Ezequiel, o povo, quando eu os levantar da sepultura, eles saberão que aquilo que eles acreditaram, realmente era verdade, era eu, por isso agora eles estão comigo. Muita gente vê muita coisa, muita gente vê pouca coisa. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. O que faz a diferença para Deus é, eu sou dele ou não sou?
Deus te quer, Deus te ama, Deus te quer, Deus te chama, Deus te escolhe, sim. Mas você quer ser chamado, você quer ser escolhido, você quer ser de Deus? O diabo sabe que a oração é respondida. O que é que ele faz? Proíbe você de orar. Arruma coisas para você não orar. Porque ele sabe que se você orar, ele vai sair da tua vida. Ele sabe que quando você começar a orar, as coisas de Deus vão chegar na tua vida e você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar e Deus vai responder e vai acontecer os milagres. Espero ver em nosso meio muitas e muitas pessoas profetizando e verem as coisas acontecerem à sua volta. Amém?